Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a presença e a participação de você, telespectador, que nos ajuda com o seu e-mail, com a sua sugestão. Lembrando o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. O programa de hoje traz o tema cicatrização após cirurgias e sutura. Como a câmara hiperbárica, através da oxigenoterapia, pode auxiliar nesse tratamento. Para nos ajudar, doutora Larissa Camargo Passerotti. Doutora, muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. A doutora Larissa Camargo Passerotti, formada pela Faculdade de Ciências Médicas, especialização em Medicina Hiperbárica pela USP e Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Também com o título de Pediatria e Nefrologia Pediátrica e ainda Sociedade Brasileira de Nefrologia. Doutora, já entrando como sempre no tema, a gente sabe que muitas cirurgias, inúmeras cirurgias, grandes, pequenas, além dos machucados, a gente tem uma dificuldade, em alguns casos, da cicatrização. Os efeitos, tanto estéticos, quanto também, claro, algumas possíveis infecções. Onde que a gente pode atuar com a câmara hiperbárica e por que isso ocorre? Joia, Luiz. Olá a todos os espectadores, né? Bom, a câmara hiperbárica, ela ajuda tanto naqueles processos de cicatrização que já teve uma abertura, né, de uma sutura, tudo, né, no pós-operatório, quanto naqueles casos em que ainda não abriu, mas estão infeccionados, mas estão em vias disso, né, que seriam áreas de sofrimento, né, e aí seria uma indicação bem precoce para auxiliar e não deixar isso abrir, seria um efeito até melhor. E a oxigenação, no caso, a oxigenoterapia hiperbárica, ela atua nesse machucado, nessa lesão? Isso, atua diretamente na lesão. É um efeito sistêmico em que vai ajudar a estimular o processo de cicatrização e otimizar a resposta de antibióticos para o combate da infecção. Então, ou seja, ele está fazendo o tratamento, mas também está atuando com a oxigenoterapia hiperbárica. É um tratamento adjuvante. Você não dispensa o antibiótico, você não dispensa, se tiver uma coleção de pus, alguma coisa, você não dispensa de ter que limpar aquilo, né? Então, tudo é um conjunto de fatores. A oxigenoterapia vai otimizar o antibiótico e vai otimizar a cicatrização para a recuperação do paciente. Tá. Só para aproveitar o adendo do pus, muitas pessoas perguntam o que é o pus e por que a hora que a pessoa faz aquele dreno melhora, doutora, a dor. O pus é a produção de secreção pelo processo infeccioso. No processo infeccioso existe toda uma resposta inflamatória, existe essa produção do pus. E quando ele fica coletado, é aquela sensação que a gente tem de que fica latejando. Isso. Se tem uma coleção, fica latejando. Daí vai no médico, ele espreme aquilo, dói pra burro, né? Mas depois alivia. Limpa, faz aquela limpeza, às vezes no centro cirúrgico, né? Mas alivia de imediato, porque aonde tem essa coleção, o antibiótico não consegue agir. E melhora a vascularização. Isso, então a hora que você limpa, que o antibiótico começa a agir, funcionar direito o tratamento. Tá. Dentro dessas cirurgias, tem alguma cirurgia que tem uma dificuldade maior de cicatrização, alguma menor? Existe esse caso ou isso depende muito da pessoa? Não, tem cirurgias que são mais propensas a você ter uma dificuldade de cicatrização do que outras. Você faz uma cirurgia abdominal com, por exemplo, mexer em alças intestinais, intestino, é uma região contaminada por si só, né? E às vezes existem as complicações. Então, são cirurgias urológicas, ginecológicas, tem riscos maiores de você ter uma infecção. Né? É lógico que o médico faz todas as medidas e os cuidados para que isso não aconteça. Entendi. Mas não é só isso que acontece. A pessoa também, às vezes, tem uma predisposição, uma obesidade, um tabagismo. Tudo isso auxilia. Tudo isso é um conjunto de fatores, né? Uma diabetes, que acaba dificultando a cicatrização, né?
A gente vai falar depois um pouco sobre as cirurgias mais internas, mas falando das externas, que é aquilo que a gente acaba notando mais devido à questão infecção de pele. Quais são as principais infecções que a gente encontra na pele, as mais frequentes? A gente tem bactérias que colonizam a nossa pele naturalmente. A diferença é entrar para uma lesão aberta já, né? A partir do momento que você encosta o bisturi no paciente, a bactéria pode entrar. Então, por isso aquela toda limpeza no centro cirúrgico. É um canal de entrada já. Então, as principais bactérias são os estáfilo, strepto, né? Que acabam colonizando a pele. Só que eles estão ali normalmente. A partir do momento que elas entram e começa o processo de infecção, passou do período da colonização que a gente fala, que é a bactéria habitar aquele local, mas não causar infecção, ela passa a causar infecção. Aí é a diferença de colonização para infecção, né? Então aí, às vezes o médico já entra com antibiótico para prevenir infecção, quando ele já acha que pode vir a acontecer alguma coisa, ou ele vai tratar posteriormente se ele apresentar sinais. Perfeito. A gente sabe hoje que a questão estética, ela é evidente, ela é clara, não só nas mulheres, hoje os homens também se cuidam, né? Desde a infância a gente já tem um cuidado. E tem os acidentes, tanto com crianças quanto adultos. De que maneira, em que momento, a partir do momento, claro, que a pessoa fez uma cirurgia, seja estética ou um próprio machucado, que a pessoa deve procurar o tratamento com a câmara hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica. Quando que ela deve e quando que ela pode procurar, doutor? Isso. Nos tratamentos estéticos, por exemplo, vamos dizer que vou dar um exemplo, fica mais fácil, né, das pessoas entenderem. Vamos dizer que vai colocar uma prótese mamária, por exemplo. Isso. E aí tem um inchaço, que é o edema, muito importante da região no pós-operatório. Já é natural ter esse inchaço, né? Mas se esse inchaço for muito exacerbado, isso daí pode vir causar uma deiscência da sutura, abertura, né, dessa pode sutura. Até prejudicar também o resultado da cirurgia. Com certeza, porque se a sutura abre, você vai prejudicar a cicatriz. E pode também correr o risco de infectar e você contaminar a prótese também. Então aí desde o início ela já pode procurar esse tratamento. Isso, aí nesse caso em que você tem uma ferida fechada, mas tem um inchaço e você quer objetivar tirar o inchaço para aliviar, porque a hora que começa a inchar, o alívio daquela dor é instantânea. E você pode fazer a câmara hiperbárica, isso daí seria uma prevenção para você não ter a consequência maior e acabar prejudicando a sua cirurgia. E tem aqueles casos que já estão com a cirurgia aberta, né? Tem uma deiscência, mesmo que seja pequena. Já tem a presença ali já do está aberto. E tem aqueles também que às vezes é reconstrução, outro exemplo indo mesma linha, né? Uma reconstrução de mama, por exemplo, após uma pessoa que fez uma radioterapia no local, que você tem alta expectativa daquilo ter uma dificuldade de cicatrização. Isso. E aí no pós-operatório o médico já vê que está ficando roxa a área. Pacientes imunocomprometidos, né? Isso, a cianose, porque a circulação ali não é boa por causa da radioterapia. Então, já é indicado antes de você, mesmo que não tenha um processo infeccioso ali, você já indica antes que é para essa área não evoluir para uma necrose, a perda do tecido ali de pele, tudo que você está fazendo a reconstrução. Entendi. Minimizar essa perda para você ter um resultado estético melhor. Porque a gente observa, a gente fala da estética, que lembra mais as cirurgias plásticas, e que muitas vezes a pessoa gasta, né, um dinheiro considerável e não tem o resultado que quer também pela cicatrização, não só além da dor. A gente acompanha alguns casos que realmente a dor é muito intensa nos primeiros dias e que, além da medicação, ela pode fazer esse acompanhamento. Isso, tem que lembrar que não é só uma infecção que pode atrapalhar uma cicatrização e deixar uma cicatriz feia. Existem os queloides, o alargamento da linha de sutura, tudo. Tem outras complicações que também são dependentes de tipo de pele, raça, outros fatores que o médico não tem como intervir. Né? E aí a fisiologia dessa pessoa. A queloide, por exemplo, tem pessoas que numa simples tatuagem ela já não forma.
Eu já tive paciente que ele sofreu acidente de carro. E aí ele teve 2 cirurgias no braço e uma na perna. Ele teve a deiscência e sutura na perna, uma no braço ficou bonitinha e a outra alargou. Teve queloide, alargou e queloide. Então, quer dizer, a mesma pele, no mesmo acidente, o mesmo fator. Teve influências. Você teve cicatrizações diferentes, né? No mesmo braço, uma com queloide e outra não, outra bonitinha. Então, você não sabe quando vai acontecer o queloide e em qual vai acontecer. Em qual momento. Né? Não significa que você, eu já fiz uma cirurgia, cicatrizou muito bem, então significa que eu sempre vou ter uma cicatriz bonita. Não, não é bem assim, né? Você pode, né, você pode manifestar em outro, no mesmo paciente, aí apresentar até pela maneira que ele também cuidou disso e pela exposição que essa lesão tem, é isso? Sim, né? sim. Área também, região, localização, né? Áreas que você tem mais tração, né? Então, você fazer uma cirurgia na coxa é diferente de você fazer uma cirurgia no ombro, que você movimenta bastante. Então, tem os lugares que a gente movimenta mais, que são lugares de mais tração, né? Então, isso influencia. Se você fizer uma cirurgia no cotovelo, que você está sempre mexendo, é diferente você fazer no meio do braço, que está ali parado. Então, o movimento, os cuidados, tudo isso também influencia, né? Mas a questão de queloide é muito de tipo de pele. Entendi. Né? A gente fala bastante na câmara hiperbárica, na oxigenoterapia hiperbárica, como oxigenação. E como que eu vou evitar que essa infecção de pele se transforme numa má cicatrização e esse problema circulatório, ele dificulta esse paciente que já tem um problema circulatório instalado, né, nesse paciente, na vascularização. Ele dificulta essa boa cicatrização e também como que eu posso já evitar isso? Primeira coisa é seguir as orientações do seu médico. Tem gente que faz uma cirurgia que no dia seguinte está andando de bicicleta, né? Isso. Então, questão de seguir a orientação de repouso conforme ele estipulou para você, isso vai de cada cirurgia, né? Proteção, né, da lesão, curativo adequado, tudo, porque é um curativo que pode favorecer uma infecção. Às vezes você não pegou uma infecção no centro cirúrgico, mas você está fazendo curativo, não teve cuidado. Teve o contato. Teve o contato, pode acabar evoluindo a infecção. Então, a principal forma de evitar é seguir as orientações do seu médico. Certo. E o médico vai estar, às vezes, entrando com antibióticos de prevenção, alguma coisa, se ele achar que é um risco grande para um determinado paciente, o tipo de cirurgia que ele fez. Então, é questionado tudo para saber se tem indicação de fazer um antibiótico preventivo, que é o profilático, que é dito, né? Ou não, né? E aí ele vai estar, com certeza, depois da alta, reavaliando. Né? A gente fala desses cuidados até para o telespectador acompanhar, apesar de alguns cuidados serem básicos, justamente porque as pessoas não seguem. Né? Apesar de parecer cuidados básicos, simples, a gente vê que a maioria das pessoas não segue. A gente conhece pacientes, acompanhou, que fizeram uma videolaparoscopia, enfim, fizeram a retirada da vesícula através do vídeo e na sexta, no domingo, estava numa churrascaria, comendo, andando normalmente, subindo escada, na segunda foi trabalhar, então isso é muito complicado e perigoso, né? Isso, o médico vai falar, não, no dia seguinte você está trabalhando numa boa, mas é lógico, com o que eu trabalho? Né? Isso é um questionamento importante. O repouso Se você é uma pessoa que trabalha numa mesa, no escritório, tranquilo, você pode realmente estar trabalhando se ele liberou você. Mas e se você trabalha carregando peso? Já não pode. Já não pode. Então, o médico vai estar vendo isso no conjunto, né? E é lógico que ele vai falar, tirei uma vesícula, por exemplo, você vai numa churrascaria, você vai provocar, produção de gordura um monte, né? Então, vai sentir mal-estar, tudo. Aí depois liga pro médico falando, tô passando mal, né? Mas as pessoas, elas às vezes não veem, não ter enxergam, né? bom senso, nada como ter bom senso, né? Tá certo. A gente vai pro intervalo, mas eu sempre gosto de deixar aquela pergunta no ar. Como que a gente evita uma infecção de pele
e principalmente como que a gente tem esse cuidado, como a senhora citou, através da alimentação. Ela influencia, ela não influencia, ela pode melhorar, ajudar ou não? A gente vai para o intervalo e já volta para responder essa pergunta. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Vida e Saúde, hoje falando sobre cicatrização após as cirurgias e suturas, através do auxílio e tratamento da oxigenoterapia hiperbárica. Doutora, a gente deixou a pergunta aqui no ar então da alimentação. Primeira coisa que as pessoas, principalmente os mais antigos, falam, olha, não pode comer carne de porco, prejudica o pós-operatório. Isso é verdade? É mentira? Existe algum alimento que não deve ser consumido? Que existe alguma restrição? Na verdade, cada médico ele vai orientar conforme a cirurgia que você tem, o que você pode comer ou não. Né? Você fez uma cirurgia de vesícula, você não vai comer uma coisa super gordurosa. Mas não é que a carne de porco vai influenciar na sua cicatriz. Não influencia? Não influencia. Você tem uma úlcera por varizes, vamos dizer. Ah, então não posso comer carne de porco, senão estoura minha úlcera da perna. Isso. Não tem relação a isso. É importante, a partir do momento que você faz uma cirurgia ou que você tem uma lesão, se alimentar adequadamente. Proteínas são necessárias para que a cicatrização ocorra. Vitaminas são necessárias para que a cicatrização ocorra. Auxiliam, contam com isso. Se você tem uma pessoa desnutrida, com deficiência de proteína, você não vai conseguir gerar uma cicatrização. Então, isso é preciso. Então, esse negócio de não posso comer carne de porco, não posso comer ovo, isso daí são crenças populares que realmente, antigamente, se acreditava nisso, né? Mas a medicina já pôs isso por terra, né? Mas é ideal, a alimentação, às vezes o médico faz uma cirurgia abdominal e fala, ó, pega uma dieta mais leve, uma sopinha, uma bolachinha e tal, ele vai estar orientando isso, para depois te liberar uma dieta mais normal. Normal, à vontade, né? E se é uma cirurgia mais tranquila, você fez uma estética, uma prótese de mama, você não precisa ficar restrito em nada de alimentação, né? Essa questão da cicatrização, então, ela entra muito mais dentro da qualidade de vida do paciente do que propriamente, por exemplo, se ele tem uma ausência de proteína, uma deficiência, então entra muito mais dentro disso do que propriamente o alimento específico que vai prejudicar. Né? Com certeza, com certeza. Tá certo. Doutor, ainda dentro desse processo de cicatrização, que vira uma infecção ou uma inflamação, queria que a senhora citasse a diferença de infecção, inflamação, qual que é o primeiro momento, qual que é o segundo momento e quando que eu já devo procurar esse médico, em que momento, porque a maioria das pessoas acaba demorando muito ou pouco, enfim, muitos exageram, né, Sim, e outros não. Bom, a tendência é todo mundo, a partir do momento que vai para a mesa cirúrgica, encostou o bisturi, ali começa a resposta inflamatória. Já começa a geração de uma inflamação, tá? Você não precisa fazer um corte, começar a abrir, terminar a cirurgia e ter a inflamação, não. Encostou, começou o corte, já começa o processo inflamatório. E a inflamação, são sinais de inflamação, dor, vermelhidão, né? Aquela que a gente vê no corte, que a gente fala hiperemia no meio médico, é o vermelhidão ao redor, né? A dor e aumento de temperatura. No local, você encosta a mão, você já é um processo inflamatório, né? Só que a infecção, você já começa a ter secreção, aumento de secreção, às vezes inicialmente nem é o pus, você só vê aumento de quantidade ali. E depois vem o pus às vezes. Né? E aí você começa a ver outros sinais, o escurecimento da cicatriz, tudo isso, e vê que vai abrindo. Você vê que você foi lá, trocou o curativo e estava seco antes e agora está sendo secreção, então... Eu já devo procurar uma orientação aí já nesse tem que procurar. Quanto mais precoce, isso. melhor, né?
Mas com certeza o processo inflamatório você vai sair do centro cirúrgico já com processo de inflamação, instalado. Às vezes os médicos já deixam um remédio para dor, já deixam um remédio às vezes anti-inflamatório, tudo já se saindo de lá, né? E aí se tiver uma infecção instalada e você não estiver em uso de antibiótico, é retornar no médico e ele vai estar orientando daí o que ser feito. Tá. A gente citou no início o edema e que provoca dor. A câmara hiperbárica, ela auxilia a diminuição dessa dor, da cicatrização. Queria que a senhora citasse sobre esse auxílio da oxigenoterapia hiperbárica na dor. Isso, com certeza. Quando você tem um inchaço, esse edema da região, isso causa dor pela distensão da pele, dos tecidos todos ali, né? E a câmara hiperbárica ajuda você a reabsorver esse inchaço. E aí, é lógico, vai estar aumentando diurese e tudo, né? E isso acontece, na primeira sessão você já sente uma diferença. E com certeza essa dor daí já vai diminuindo. Fora que você favorece uma cicatriz mais bonita. Né? Às vezes, quando você tem num caso de abrir a sutura, a deiscência de sutura, com a câmara a cicatriz tem chance de voltar numa cicatriz mais bonita do que quando você vai fechar espontaneamente, fica aquela... Existe uma vascularização maior ali, é isso? Que ajuda com a câmara? Sim, a câmara, ela produz uma vasoconstrição, que é uma redução do calibre dos vasos, que ajuda a reabsorver esse inchaço. Entendi. E ela, aí, a mais longo prazo, 5, 10 sessões, você começa a produzir vasos novos, que é a neovascularização. Isso ali ao tudo redor. Através da câmara. Através da câmara, ali no tecido que está com a injúria, né? E aí ela consegue estimular, chegar mais oxigênio, estimular as células de cicatrização para que aquele processo seja favorecido. A dor nunca é normal sentido. O paciente da cirurgia, ele vai ter uma... Porque muitas pessoas estão sentindo uma dor intensa e não procuram, não, eu fiz a cirurgia, eu tenho dor. Até quando ele pode... Ele vai ter dor. Ele vai ter dor, não tem como você sair de uma cirurgia sem dor nenhuma, né? Só se você tiver numa UTI sedado, né? Mas ele vai ter dor. Então, o médico, com certeza, ele vai dar alta para aquele paciente já com alguma analgesia, alguma coisa, com medicamento para aliviar isso. Então, isso não tem a dúvida. A diferença é quanto tempo está a dor, qual a expectativa de tempo que essa dor vai reduzindo, né? Como que estão as características ali da cirurgia, para a gente delimitar bem do que é uma dor de um pós-operatório que está indo bem, do que é uma dor de um processo infeccioso, de uma complicação que aconteceu. Né? Às vezes você fez uma cirurgia intestinal, aquilo lá reabriu lá dentro, vai ter mais dor ainda. Então, o médico vai diferenciar isso daí. Perfeito. Entrando justamente no que eu queria chegar das cirurgias internas. A gente não enxerga a cirurgia interna, claro, né? A gente tem uma lesão ali, a gente teve uma incisão, muitas vezes, na maioria das vezes, até maior do que as externas. A lesão vai ter também a sua cicatrização com o tempo e a câmara hiperbárica também pode ser indicada para esse tipo de cirurgia. Com certeza. Às vezes você formou uma fístula ali internamente. Intestino, a gente tem a parte perianal como isso, cita. Às vezes dentro da boca, formou alguma fístula ali, tudo. Tem indicação, sim, para ajudar naquela cicatrização, redução da secreção, tudo. Tá? Então, por quê? Porque o efeito da câmara hiperbárica ele é sistêmico. Não é porque a pessoa não está vendo, não está enxergando que ela não está agindo, não. Ele é efeito sistêmico, ele vai agir no organismo inteiro. Né? É que a gente acaba focando ali onde está a lesão, observando mais ali. Mas o efeito é sistêmico. Maravilha. Doutora, a gente agradece sempre a participação da doutora Larissa. A oxigenoterapia hiperbárica, ela vem sempre auxiliar nos tratamentos, como a senhora sempre cita, e o Vida e Saúde, ele trata disso. Ele trata da medicina por completo, da medicina na qualidade de vida, na medicina que traz para esse paciente um ganho de vida, de qualidade de vida, acompanhando todos os tipos de tratamento que estão, claro, reconhecidos pela medicina, reconhecidos pelos médicos que fazem esse tratamento. A gente quer agradecer e pedir para a senhora realmente comentar, finalizando esse tratamento da cicatrização da câmara hiperbárica.
Isso. Primeira coisa, eu agradeço o convite. Mas a principal coisa, suspeitou, viu que algo não está indo no seu curso normal, você está com alguma alteração, primeira coisa, procurar seu médico. Ele vai estar avaliando que caso que é e se é caso para câmara hiperbárica ou não. Meu médico viajou, tem dificuldade, bate na nossa porta que a gente ajuda. Existe uma equipe. Existe uma equipe médico, que pode orientar, pelo menos passar informação para o paciente, né? Não, tá tudo bem, mas, né? Às vezes o médico mesmo dá uma viajada, alguma coisa, mas deixa alguém na retaguarda. Então o importante é procurar um médico, um pronto-socorro, alguma coisa, qualquer médico pode auxiliar, né? E aí tá sempre orientando e seguir as orientações, higiene, tudo certinho para ter um sucesso maior. Maravilha. Agradecendo também você que está aí do outro lado com o nosso telespectador, pela sua presença, pela sua participação. Lembre sempre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Visite também nosso site, vários artigos sobre a oxigenoterapia hiperbárica, sobre a câmara hiperbárica, além de outros vários, www.biomedicosaude.com.br. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Um abraço e até a próxima. To do